Bom, boa tarde, gente. Eu vou dar início, então, à nossa live sobre a banca de TCC2. Vou dar algumas dicas, tirar dúvidas, tá? Porque eu sei que não é uma tarefa fácil, não foi uma tarefa fácil vocês conseguirem fazer o artigo, e sem dúvida não é uma tarefa fácil aí enfrentar uma banca de TCC, e elas começam na semana que vem, tá? Todos vocês já sabem o dia da banca, o link do Zoom, e eu mandei agora há pouco um recadinhos da coordenação com as informações de todas as bancas, né? Então, quem quiser assistir a banca, alguma antes da sua, né? Exceto os alunos que iniciam na segunda-feira às 8 da manhã, como as minhas orientandas, mas os que vão apresentar depois. Só um pouquinho, gente, que eu tô com a minha cachorra aqui. Peraí. Só um pouquinho. Coisas do mundo ao vivo, né? Então, eu tô aqui no escritório e estava com a porta fechada e com ela aqui dentro, ela pediu para sair. Mas daí, quem quiser assistir a banca de algum outro colega, então vocês receberam ali o link de todas as bancas. Aí já deixo o convite para quem está precisando de horas complementares, né? Cada banca de TCC vale 2 horas complementares. Tá? E o sistema continua o mesmo: o aluno entra na banca, daí lá pelas tantas o orientador vai dizer: o aluno com interesse em horas complementares, coloca o seu nome no chat. Né? Sobre a apresentação, tá? Todos vocês têm orientadores, né? E daí, claro, eu acho importante vocês conversarem, né, com o orientador, ver quais são as dicas que o orientador vai dar. E a minha dica é, sim, super opcional, né? Fica a critério do aluno acolher ou não, tá? Mas qual que é a minha sugestão, tá? Então, vocês se arrumarem para a banca, tá? Por mais que o ambiente de apresentação ele é virtual, mas chama a atenção se o aluno ele está arrumado ou não para aquele momento, né? Então, colocar uma roupa um pouquinho mais formal, porque, afinal de contas, é um dos últimos atos, assim, que o aluno pratica antes de se formar, é a banca de TCC, né? Provavelmente, quem está me escutando aqui está no 9º ou 10º semestre, né? Então, imagina que é um dos últimos atos que você vai fazer dentro da faculdade, né? É uma solenidade, uma banca de trabalho de conclusão. Então, se arrumar para essa ocasião e também olhar o ambiente que está no teu entorno, né? Eu já vi bancas de TCC de aluno deitado na cama, gente, deitado no sofá. Isso depois foi comentado entre os professores, né? Então, cuidar para você estar sentado numa mesa, cuidar o que tem atrás, né? Inclusive, quem quiser apresentar da faculdade, tem locais também que podem ser apresentados ali, tem as salas de estudo da biblioteca, você pode ir numa sala de aula apresentar, né? Então, essa é uma dica já que eu deixo aqui, tá? A outra, olhar quem é a tua banca, olhar a composição dela, né? Dar uma olhada um pouquinho no currículo dessas pessoas, tá? E por que isso? Tá? Porque o orientador vai abrir a banca, vai saudar a todos e depois vai passar a palavra para você. E na minha sugestão é que vocês percam, gente, 1 a 2 minutos cumprimentando a banca, tá? Então, por exemplo, se na tua banca, primeiro você vai agradecer o orientador, né, pela orientação, né, por toda a paciência, cuidado. Depois, o professor da faculdade está compondo a sua banca também. Se ele foi teu professor, agradece, né, os ensinamentos em sala de aula, né? Se teve alguma situação particular, assim, que aquele professor te influenciou para o TCC ou marcou a tua vida acadêmica, menciona isso. E depois, né, se dirige ao convidado externo, e é por isso que é bom tu dar uma olhada no currículo dele, né? Para daí dizer que agradecer ele ter aceito o convite para compor a tua banca, dizer que é uma honra, né, ouvi-lo, e daqui a pouco, né, dependendo se ele tem um livro escrito sobre o teu TCC, ou se, sei lá, se tem alguma coisa na atividade dele que chama a tua atenção, tu mencionar na hora que tu estiver cumprimentando ele, tá? E depois, né, agradece, se tiver algum familiar teu, agradece os familiares presentes, só os colegas, amigos, tá?
E depois disso, então agora vou começar a exposição do meu trabalho de conclusão de curso. Tá? Muitos me perguntam, prof, tu acha que eu faço um slide para fazer a apresentação ou eu apresento com as minhas palavras? Tá? Pessoal, eu acho melhor não fazer a apresentação com slide. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma sala do Zoom. Se você for fazer a apresentação com slide, você vai ter que compartilhar o slide e a sua foto, assim, a sua imagem vai ficar muito pequena. Os membros da banca, eles não conseguem perceber se você tem domínio do assunto ou não, se você está lendo o slide, tá? E acaba, assim, daqui a pouco você fez um trabalho belíssimo, você, assim, ó, domina o assunto 100%, e como você está compartilhando o slide vai chamar a atenção da banca e eles não vão conseguir ver, né, todo esse domínio que você tem. Então, a minha sugestão é não preparar slides para a apresentação, né? E fazer a apresentação oral, tá? Daí, o que acontece? Nessa apresentação oral, aproveita o ambiente do Zoom e faça cola. Tá? Colem na apresentação. Tá? E o que é colar na apresentação? Faz um sumário do que você tem que fazer. Então, primeiro item, né? Cumprimentar a banca, orientador, professor da Actus, professor externo. Cumprimentar familiares, amigos e colegas. Daí, falar sobre tal coisa. 2, falar sobre tal coisa. Faz uma cola, tá? E como, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu estou na frente de na minha frente eu tenho uma parede, tá? E o que é, gente? Quando eu tenho uma palestra, quando eu tenho alguma coisa muito importante, eu faço cola, todo mundo faz cola. Eu colo ali na parede a minha cola para não esquecer, né, a ordem da minha fala. E é normal quando as pessoas estão nervosas, e banca de TCC, é muito normal o aluno ficar nervoso, e anormal é se não fica, tá? Então, vai te dar o branco, você vai ficar daqui a pouco nervosa em apresentar alguma coisa, vai dar, não sei qual é a ordem. Você tem a tua colinha ali, tá? Tem também, eu tenho uma segunda tela aqui comigo, tá? Aqui do lado do computador, né? O que eu faço? Às vezes eu coloco a cola nessa tela e às vezes coloco na parede. E às vezes, quando é muita coisa, acabo colocando 2 colas, tá? Isso não é feio, gente. E isso é o mundo virtual, né? E eu estou sendo muito sincera com vocês em contar isso. Acho que tem muitas pessoas que... Todo mundo faz isso, tá? Mas tem muita gente que não fala, mas todo mundo faz. Então, aproveite que agora, né? Vocês estão... a gente já vai para o 2º ano de apresentações aí de banca na plataforma Zoom, né? Começamos na pandemia e a pandemia... A gente voltou para o mundo presencial ano passado e desde o ano passado a gente segue na plataforma Zoom. Então, aproveita que você tem esse recurso e façam essa colinha para vocês, tá? Ou depois, no final, eu vi que tem aluno aqui levantando a mão, daí depois no final eu vou abrir para perguntas, tá? E daí, quem quiser colocar a ordem de perguntas, a gente pode colocar um nomezinho aqui no chat, e depois eu vou ali pelo chat para ver quem está fazendo a pergunta primeiro. Acho que o primeiro a levantar a mão foi o Adriano, né? Só que tem que ver qual dos Adrianos agora, eu não vi. Vi que tem 2 Adriano aqui. E então, façam essa colinha. Prof, mas eu quero passar um vídeo na minha apresentação, eu quero passar imagens na minha apresentação. Daí sim, daí faz slide, tá? Mas de preferência, antes de você iniciar a fala, apresenta aquilo ali, ou faz a fala sem slide, com as colinhas, e deixa para apresentar no final. Por exemplo, eu orientei um aluno há um tempo atrás, e eu disse, olha, dei essa sugestão, ele disse, não, prof, eu não vou fazer slide, mas eu quero passar imagens, né, que vão impactar, assim, os membros da banca. A gente deixou para o final. Ele fez a apresentação do TCC, e ele disse, agora, né, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu julgo importante aqui para o meu trabalho. E daí compartilhou, né, conosco ali no Zoom, aquelas imagens. Então, você pode fazer assim, tá? Controlar o tempo, tá? E isso é legal, porque tu consegue tanto controlar o tempo, tu pode botar o marcador de tempo ali no teu telefone celular e combinar ali no telefone para ele te dar um despertador, tipo 3 minutos antes de encerrar o tempo, que daí você sabe que tem que acelerar ou não, ou tu combina com o teu orientador, tá? E eu já vou deixar combinado aqui com as minhas orientandas, tá? Eu sempre, quando tá faltando 3 minutos para terminar, né, eu começo a mexer no cabelo, tá? Para a aluna se dar conta que falta 3 minutos para encerrar o tempo dela, tá? Mas
mesmo, né, você, vai que eu fico nervosa, não vai olhar para a prof, vou esquecer de olhar para a prof, bota no teu telefone celular também, tá? Porque quando nós vamos fazer ali a verificação da nota, um dos critérios que nós precisamos avaliar é se vocês controlaram o tempo de apresentação do TCC, tá? Então, eu preciso que vocês, né, façam esse controle. Se você tem um vídeo, imagens para apresentar, vai ter que estar dentro desse controle, tá? Do controle do tempo. Daí feita, né, a apresentação, terminou de fazer a apresentação, daí diz, gente, agradeço a atenção e me coloco à disposição dos membros da banca para arguição. Daí, o que a banca ela faz? Tá? A banca ela tem 2 formatos de fazer essa arguição. Tá? Primeiro, eles fazerem a pergunta para você e você só poder responder ao final as perguntas, ou o membro fez as perguntas, você responde, outro faz e responde. O que eu sugiro, tá? Caso a banca opte em primeiro todos fazerem, né, as considerações e as perguntas, anota para tu não esquecer o que está sendo perguntado para ti. Então, quando fores fazer a apresentação do trabalho de conclusão, é bom tu já ficar com papel e caneta ao teu lado, para daí quando começarem as perguntas, tu já ficar anotando. Ai, prof, foi feita uma pergunta e eu não entendi direito a pergunta. Diz, olha, eu peço que o professor, né, esclareça bem a sua pergunta porque eu não consegui compreender direito, né, ou eu não consegui anotar. Não tem problema, tá? Agora, se a banca optar em primeiro, né, fazer a pergunta, daí passar para o aluno já responder aquelas perguntas daquele professor, tá? Daí não precisa anotar, né, porque você acabou de ouvir as perguntas e você já vai, né, dar as respostas. Outra coisa também que é comum me perguntarem, o que acontece, né, se eu não sei responder uma pergunta? Tá? Pessoal, isso acontece, né? Isso acontece, né? E não tem nada de anormal nisso, né? Só que uma coisa, assim, que eu sempre gosto de fazer essa live e deixar registrado, vocês parem, né, para se dar conta que vocês são as pessoas que mais conhecem esse assunto que vocês escreveram. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Por quê? Porque nós, professores, a gente orientou, a gente leu o TCC, mas a gente leu outros TCCs. A gente tem as coisas que a gente ensina em sala de aula que a gente estuda. Todos nós temos atividades fora da sala de aula e que acabam tomando a nossa maior parte do tempo. Ou seja, o teu TCC é uma coisinha que, assim, ó, na nossa semana deve tomar 2, 3 horas por dia. E o teu TCC te tomou várias horas do teu dia agora nas últimas semanas. Tá? Então, eu não tenho dúvida que quem mais está conhecendo esse tema são vocês. E você, assim, ó, por mais genial que seja o membro da banca, podem ter certeza disso. Tá? E a gente só se dá conta disso depois que já está há muitos anos, né? Esse ano eu estou fazendo 15 anos de docência e eu demoro, várias vezes eu já passei por banca, gente, né? Passei por banca de TCC, banca de especialização, mestrado, doutorado, agora estou aí para ser marcada a minha banca do pós-doc, e daí depois de um certo tempo tu começa a se dar conta que quando tu vai para uma banca é tu que mais sabe do tema. Então, se tu não saberes responder uma pergunta, não é porque tu não te dedicou para o teu TCC, não é porque tu não está preparado, acontece, né? Ai, prof, o que eu faço se eu não, né, souber responder aquela pergunta? Daí tu diz, olha, eu peço mil desculpas, eu me dediquei muito para o meu TCC, eu me preparei muito para essa banca, mas realmente eu não sei responder essa pergunta. Ou eu não tenho certeza, né, da resposta e vou me arriscar aqui. Então, com a maior humildade, diz isso, né? Mas não esquece de dizer que tu te preparou para a banca, que tu trabalhou no teu TCC, tá? Deixa eu ver o que mais é importante. Eu acho que é isso, pessoal. Da minha parte, são essas considerações, tá? E eu vou ver agora aqui as perguntas do chat e quem também pediu espaço para fazer pergunta, tá? Vamos ver. O Rosinaldo, ele colocou aqui de novo que não estava conseguindo ouvir, né? Mas, de qualquer sorte, Rosinaldo, se tu ainda não está conseguindo nos ouvir, está sendo gravado, tá? Está sendo gravado, pessoal, e eu vou postar no AVA, e eu tenho o grupinho ali com os representantes discentes,
tá? Até vou fazer diferente, como eles não estão aqui conosco. Eu vou mandar no meu grupo ali, que eu tenho o grupo com as minhas orientandas, são todas meninas, tá? Mas aceito meninos também, quem quiser orientação. E eu vou depois publicar o link ali para elas, vou pedir para ela compartilhar com vocês, tá? No grupo de alunos da faculdade. Adriano, Oi, professora. Tudo bem? tudo Boa bom, querido? tarde. Boa Tudo bem? tarde. Professora, a senhora estava falando ali na colinha, né? Mas assim, na hora que a gente tá no monitor ali, os olhos, né? De repente vai correr para um lado, a banca não vai descontar isso aí, não vai. Não sei se, por exemplo, né? Porque para mim olhar a cola eu vou ter que desviar o olhar, né? Da tela, talvez, né? Como é que funciona isso? Tem desconto? Desconta ponto? Não desconta nota? Não, super pertinente a tua pergunta. Super pertinente. Até obrigada, Adriano. Eu acabei não falando sobre isso, tá? Quando eu falo da colinha, tá? A colinha com pouquíssimas informações, para que justamente evitar que tu leia ela, tá? Então, Sim. essa colinha é uma espécie de sumário da apresentação, tá? Então, cumprimentar membros da banca, orientador, vou dar um exemplo de uma banca minha, tá? Orientador, professora Karina Servo e professora Fernanda Barbosa, tá? Uhum. 2, cumprimentar familiares, amigos e colegas. 3, iniciar a apresentação. Ponto 1, vou dar um exemplo de um trabalho que eu tenho aqui, que vai para a banca sobre terceirização, tá? Conceito de terceirização, natureza jurídica, terceirização, assim, só os títulos que você não pode esquecer. Mas assim, Sim. Adriano, não colocar textos, tá? Porque se você colocar textos, daí tu corre o risco de ficar lendo mesmo e a banca vai se dar conta que tu tá lendo. Então, quando eu Sim. digo a colinha, é colinha da ordem dos assuntos que você tem que tratar. Porque quando tá Palavras-chave, né? isso, palavras-chave. Porque quando Uhum. dá o branco, às vezes a gente se perde até na ordem do que tem que falar, né? Sim. E é essa ordem que é bom tu ter colinha. Vocês podem perceber que quando vocês vão para uma banca de trabalho presencial, vocês vão numa palestra, vocês já repararam que a pessoa sempre tem uma folhinha em cima da mesa? É essa colinha que eu me refiro, é a ordem da tua fala, tá? Sim. E também, já vou fazer duas em uma, que o tempo, tem tempo mínimo e máximo para apresentar, e a pergunta, como é que a gente fica sabendo se dá para responder na hora ou não? A professora da banca avisa ou não? Tá. Deixa eu ver aqui, gente, isso do tempo, só um pouquinho que eu vou olhar aqui, porque eu vi que andou mudando umas regras do tempo. Só um pouquinho que eu vou olhar aqui. Sim, senhor. Tá. Aqui, ó, gente, mudou mesmo, tá? Eu vou até postar para vocês aqui no chat. Então, agora é 15 minutos, tá? Para a exposição inicial, 10 minutos para a arguição, 10 minutos, então, como são 3 professores, geralmente o orientador ele não faz perguntas, né? Então, cada professor vai ter 5 minutos para fazer a arguição e depois o aluno tem 15 minutos para as respostas, tá? Então, respondendo ali a pergunta da Adriana, eu vi que da
da Ana também, é 15 minutos de apresentação. Antes era 10, agora passou para 15, tá? E não tem tempo máximo. Então, a minha sugestão, assim, como é 15 minutos, gente, no máximo, né? Não passem disso, tá? Você, eu posso ficar com 12, 13 minutos? Pode, tá? Então, não... A minha sugestão é tentar ficar entre 12 e 15 minutos a apresentação. E dentro desse tempo tá como é que é, os cumprimentos ali, a banca, dentro dos 15 está o muito Tudo, obrigado, tudo. tudo, tudo, tudo. Tá. Eu vi ali que a Edmara colocou, não entendi quanto ao tempo, tá? Tempo de apresentação. Quantos minutos o aluno tem para apresentar o seu TCC? 15 minutos, tá? Dentro desses 15 minutos, vai estar os agradecimentos, vai estar a apresentação, se você quer mostrar uma imagem, um vídeo, tudo dentro dos 15 minutos, tá? Então, Cláudia, eu vou fazer ensaios, tá? Pessoal, façam muitos ensaios aqui no Zoom. O Zoom até 45 minutos, ele é gratuito, né? Então, abre a sala do Zoom e te grava apresentando o TCC e você já vai testando o tempo, tá? Se você tem também familiares, né? Apresente para os teus familiares, né? Diz, agora vamos parar de olhar a TV e vamos me assistir, gente. E bota eles assistir vocês, tá? Quando eu estava na faculdade, gente, minha mãe coitada, teve que me assistir várias vezes e minhas irmãs. E o pai chegou a dizer, eu não vou fazer isso, mas elas fizeram. E tem que fazer, porque naquela época não existia o Zoom. Mas apresente para os teus familiares, apresente para o teu Zoom, te grave, te escute falando. E daí, né, nesses ensaios, tenta fazer a apresentação entre 12 e 15 minutos, dentro desse tempo. Tá? Aqueles a que a senhora postou lá, horários e dias ali, é definitivo, é aqueles lá agora, não muda mais. Não. Tá. Até o prazo que os profs tinham para marcar, tudo já encerrou, e inclusive essa planilha, quem faz essas planilhas não sou eu, né, gente? É tudo núcleo de TCC, tá? O núcleo de TCC até já barrou, tá bloqueada a planilha para nós. E cada TCC que nós assistirmos tem 2 horas. 2 horas complementares. Sim, senhora. Obrigado, professor. Não vou De mais nada. incomodar. Não, tô aqui para tentar ajudar, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Da Lisandra, e também com o trabalho aberto ou até impresso, né, prof? Porque podem fazer referência à paginação. Sobre a pergunta da Lisandra, também super importante, tá? Pessoal, durante a apresentação de vocês, mantenham o trabalho fechado, porque senão, se te der o branco, tu vai querer começar a folhear e procurar aonde que está aquilo que te deu o branco. Ou tu vai ir embaixo aqui para a tua área de trabalho do computador e tu vai querer abrir. Então, durante a apresentação, esqueçam, né, o trabalho, aberto ou impresso, tá? E só olhem ali essa colinha do sumário, ou se você está se achando super seguro, também faça a colinha com o sumário, se não faz o colinho do sumário para apresentação. Mas o que é importante sobre o trabalho aberto ou impresso na hora da arguição? Porque, sim, quando forem fazer perguntas para vocês, podem mencionar o número da folha do trabalho. Eu sou uma. Nas bancas em que eu participo, se eu faço pergunta, muitas vezes eu já digo para o aluno em que página que está a minha pergunta para facilitar o aluno para responder. Então, o aluno já vai lá na folha e já dá uma olhada para ter cola, tá? E eu sei que muitos colegas fazem isso também. Então, quando os professores começarem a fazer a arguição, as perguntas, aí sim, tem um trabalho minimizado ali na área de trabalho ou impresso, né? E daí para você ir olhando ali onde está sendo feitas as perguntas, tá? Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta. A Lisandra está perguntando se podem combinar uma espécie de treino de apresentação diretamente com o orientador. É possível, né? Mas daí, claro, tem que ver se o orientador ele se dispõe também, né, gente? Mas eu faria esse treino assim, bastante no Zoom gravando vocês. Porque daí vocês vão se assistir depois, entendeu? Daí até daqui a pouco tá gesticulando demais, o fundo não ficou legal. Daí você mesmo vai conseguir fazer essa verificação, tá? Quais assuntos que não podem faltar do nosso trabalho, da Ana, tá? Boa pergunta também, tá? Como vocês têm esse tempo de apresentação, tá? Gente, não pode faltar
bem interessante até, quem puder anotar aí, anota essa minha resposta, tá? O que não pode faltar na apresentação de vocês? O motivo que fez escolherem o tema. Por que eu escolhi aquele tema? É super importante a banca saber disso, tá? E eu vou dizer para vocês que eu já ouvi cada relato, sim, na hora do aluno explicar por que escolheu o tema. Tem uns até que emocionam a gente, tá? É muito legal isso. Às vezes foi uma coisa que você ouviu lá quando criança, uma vez foi uma coisa que você ouviu um professor referir e que desde então você ficou interessado, sabe? Isso é muito legal, gente. Então, comece explicando por que a escolha do tema, tá? Segundo, tá? Aterrizar aquele assunto para a banca, né? Então, por exemplo, questão das plataformas digitais, né? Eu e a Ana, a gente está super por dentro desse assunto. Por quê? Porque a Ana está fazendo o TCC dela da graduação e eu estou fazendo o meu artigo do pós-doc sobre o assunto. Mas tem gente que não sabe o conceito de plataforma digital, tá? Então, mostre para a banca o que é aquele assunto. Então, traga tudo com as tuas palavras, o conceito, as características, né? Depois, gente, quais são os problemas, né, daquele teu assunto e qual que é a solução que tu procurou dentro do teu TCC para aquele assunto, tá? Quais são as hipóteses de solução para aquele assunto, tá? Por exemplo, então, nesse assunto da Ana, as plataformas digitais, quais são os problemas, né? A questão que jurisprudência concede vínculo, outras não concede, a precarização que há para as pessoas que são submetidas nas plataformas digitais pela ausência de regulamentação. Qual é a solução? A Ana está propondo o cooperativismo de plataformas digitais. E daí, quando ela apresenta a solução, o que ela entende, né? Quais são os parâmetros que ela tem por trás disso? Daí ela traz cooperativismo que já existe fora do Brasil, dentro do Brasil, sabe? Então, recapitulando, o que não pode faltar na apresentação? A razão que o aluno escolheu o tema, por que você escolheu aquele tema, o que te motivou, tá? Segundo, você apresentar conceito, as características do teu tema para a tua banca, tá? Terceiro, quais são os problemas que envolvem aquele tema? Por que você escolheu ele? Porque você entende que ele tem algum problema, tem alguma coisa nele que chama a tua atenção, que te incomoda. Então, quais são os problemas sobre aquele tema? E depois, quais são as soluções que você investigou na tua pesquisa e que tu está propondo, né? Ou talvez essas soluções já existam, mas em relação à tua pesquisa, tá? Isso no decorrer do trabalho, né? Não é tudo no início. No início, só ali o motivo que levou a escolher. Isso, Adriano, que eu acabei de dizer, é a estruturação de toda a tua Sim, apresentação. tá. Beleza, obrigado. Uma pergunta aqui que eu não sei, porque é o número que tá? O pessoal acho que entrou pelo número de celular, não sei. Pessoal, a colinha é para apresentação, tá? A colinha é para apresentação. O que é a colinha? Sumário da tua... Gente, sumário, aquilo que vocês fizeram lá no artigo sumário, é o sumário da apresentação. Cumprimentos à banca. Por que escolhi o tema? Conceito do tema, características do tema, problemas do tema, solução do tema. Essa é a colinha da apresentação. Depois, quando começarem as perguntas, daí você pega o seu trabalho, por quê? Porque vai ter membro da banca que vai fazer a pergunta e vai mencionar a página do teu trabalho. Daí você abre o trabalho para olhar ali as páginas que estão sendo referidas. Tá. Que tinha de perguntas eram essas, tá? Eu abro aqui para perguntas que quem queira fazer agora, gente. Ninguém tem mais dúvidas, perguntas? Todo mundo preparado para tirar 10? Eu só gostaria de receber Nós vamos receber a gravação, então, depois aqui dessa reunião, professor? Sim, aham. Tá, Eu estou só para... gravando, né? Daí depois eu vou mandar ali para as minhas orientandas e vou pedir para elas postarem para vocês no grupo do WhatsApp de todos os alunos, tá? Tá, certo. Porque no AVA, gente, o AVA ele ficou engraçado em TCC2, tá? Tem o TCC2 manhã e noite e tem monografia 2 manhã e noite. Então, tem um pouco de aluno matriculado em cada uma. Tanto é que se vocês entrarem em algum AVA, dependendo do que você está matriculado,
Só tem você de aluno, né? Então fica ruim até para eu me comunicar com vocês de TCC2. Por isso que até hoje eu pedi ali para os representantes discentes colocarem o lembrete da reunião de hoje para vocês no grupo do WhatsApp. Pode perguntar, Lisandra, me orientando. E só uma pergunta quanto à gravação da nossa apresentação da banca. O orientador pode fazer? Responsável pelo link, né? Ele pode gravar a nossa apresentação e nos enviar depois? Ah, boa pergunta, querida. Sim, o aluno daí que quer que seja gravado tem que pedir para o orientador. Daí pede para o teu orientador, pode gravar para mim? No teu caso, tu pode pedir daí para mim, se tu quiser, já me avisa que eu já vou gravar. Perfeito, eu vou querer sim, porque muitos familiares, enfim, não vão conseguir assistir, querem assistir depois, né? Tá. Uhum. Eu vi aqui que a Edmara colocou que não está em nenhum grupo do WhatsApp. Querida, os 2 últimos recadinhos da coordenação, eu mandei o link desse grupo do WhatsApp de todos os alunos do direito da Atlas, tá? Então, dá uma olhadinha. Os 2 últimos recadinhos da coordenação, eu mandei o link para vocês, para entrar no grupo. Denise? Prof, somente no dia da banca será esclarecido se as perguntas vão ser respondidas na hora ou posteriormente. Fiquei um pouco em dúvida em relação ao cronograma ali, exposição, 5 minutos cada pergunta, né? E depois os 15 da resposta. Então, fiquei na dúvida se serão feitas as perguntas e logo em seguida nós podemos responder, ou se responde tudo no final. Tá. Boa a tua pergunta. Todas as perguntas que estão fazendo estão sendo bem... Ainda bem que eu fiz essa live, né? Porque o que eu aconselho vocês, tá? Combine com o orientador como é que tu prefere, tá? Por exemplo, tá? Eu nem consulto as minhas orientandas, né? Eu já combino direto com os meus convidados. Olha, faz a pergunta, deixa o aluno responder e depois o outro faz, tá? É ruim, gente, deixar os dois fazerem um monte de perguntas e depois tu ter que responder todas, tá? Então, pede para o teu orientador fazer essa sistemática, porque a faculdade, ela dá a opção do orientador resolver isso. Se o professor vai fazer perguntas, o aluno responde, o outro professor faz perguntas, o aluno responde. Ou se todos fazem perguntas e o aluno responde ao final, né? É uma opção, é o orientador que escolhe isso, o formato, né? Mas qual que é a melhor para vocês? Recebeu as perguntas de um professor? Responde elas no final. Recebeu a do outro professor? Responde no final. Então, por exemplo, se o primeiro convidado ele fez 3 perguntas, você vai ouvir as 3 perguntas e depois vai dar as 3 respostas. Tá? Mas isso é o orientador. Como o orientador ele é o presidente da banca, é ele que conduz o formato. Então, daí eu sugiro dar uma conversada com ele e ver como que tu prefere, pedir para ele fazer desse formato. Maravilha, obrigada. Não de nada. Ó, a Ana colocou ali, gente, o link do grupo do WhatsApp dos alunos do direito. Tá? Obrigada, Ana. E pode fazer a sua pergunta. Me orientando também. Prof, já vou dizer que para o meu Alzheimer, por favor, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Queria só uma pergunta, mas daí não, isso eu até já digo para vocês, assim, fica muito do tempo que eles têm. Eu não entendi uma coisa. Lá no portal do TCC, lá que fala no calendário do TCC, fala que as notas só vão ser divulgadas lá em julho. Mas a nota a gente vai saber na hora, né? Depois da banca. Isso. Uhum. Como é que funciona, tá? Daí você fez a apresentação, foi feita a arguição, daí os membros da banca pedem licença e eles vão se retirar. As câmeras e os áudios vão fechar e daí é deliberada a nota. Por exemplo, como é que eu faço? Tá? Eu crio sempre um grupo do WhatsApp temporário nas minhas bancas, tá? Então, vai ter para a tua banca, para a da Lisandra, da Jéssica, né? Eu vou criar e eu faço uma chamada de vídeo, tá? E digo, gente, aí, vamos deliberar sobre a nota. Daí depois, mas cada orientador faz do seu jeito. Depois a gente volta para o Zoom e o aluno fica sabendo a sua nota na hora, tá? Então, a nota do TCC, ela sai na hora. Aquilo que está lá no calendário de TCC é o prazo de publicação lá no portal. Ah, tá.
Entendi. Por que que tem esse prazo, tá? Porque pode acontecer do trabalho ele apresentar problemas e os membros da banca darem um prazo para o aluno ajustar os problemas e a nota ficar condicionada aos ajustes, tá? Então, isso pode... Já antecipo aí minhas orientandas, isso nunca aconteceu comigo, tá? Nenhum aluno meu teve Tem que isso, ter mas uma a gente já primeira teve vez, alguns... né, professor? Mas já tiveram alguns trabalhos de TCC da faculdade que aconteceu isso, tá? Então, é por isso que esse prazo ele é um pouquinho mais longo, porque pode ser concedido, né? Pode a banca determinar que algum trabalho seja ajustado, daí pode dar prazo de 10, 15, 20 dias para o aluno depositar a nova versão. Por isso que tem um prazo de postagem no portal. Já aconteceu? Hã? Reprovar já aconteceu? Reprovar na banca? Não, porque eu já estou com a boca seca só de pensar. Não, já teve, gente, mas faz tempo. Faz bem tempo. Tá. Já. Bom, então não corro risco de fazer inauguração. Não, acho que... Vou ser bem sincera com vocês, gente. Já de uns anos para cá, o orientador ele tem que assinar um termo dizendo que o trabalho está apto a ir para a banca, tá? Então, dificilmente um orientador ele vai colocar o aluno numa situação dessas, né? De um trabalho que teria risco de reprovação. Nós tivemos alguns alunos que estavam matriculados em TCC2 e foi solicitado pelos orientadores que esses trabalhos não fossem à banca, tá? Então, foram 3 casos, só para vocês terem uma ideia. A gente tinha 3 alunos matriculados em TCC2 e os respectivos orientadores conversaram com esses alunos recuaram e vão deixar para o semestre que vem. Então, provavelmente, gente, quem está indo para a banca semana que vem é aluno que tá com o TCC pronto para tirar um 10. E o que reprova o TCC, professor? Então, vamos supor, foi aprovado aí como a senhora disse, né? Passou para ir para a banca, mas e aí reprova lá na... Não soube hora? responder nenhuma pergunta. Esse é um caso. Ou não soube responder 2, 3 perguntas. Ou a tá. apresentação foi... É como eu disse, gente, eu já vi aluno apresentando o TCC deitado literalmente na cama, encostado no Não, mas travesseiro, aí... sabe? Não, mas aí é não ter vergonha, né? Não. No Ô, prof. da hora, não consegui falar, não consegui me expressar, e isso que é um medo, assim, sabe? De não conseguir dizer o que eu tenho que dizer, o que eu sei dizer, bater o nervosismo, assim, e não sair. Esse que é meu medo. Gente, isso que eu estou dizendo, gente, ensaia no Zoom, te grava no Zoom. Te grava. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e eu estou gravando. Depois eu vou, se eu quisesse, eu podia assistir essa apresentação e eu vou me olhar falando. Façam isso com vocês. Gente, tu entra no Zoom, o Zoom 45 minutos ele é gratuito e ele não cai, né? Então, tu entra, te grava e depois te assiste. Daí te grava de novo e te assiste. Tu vai ver como tu vai melhorando na apresentação. E daí tu vai treinando. Eu tô lendo, relendo e me gravando no celular, dentro do carro, falando. Tô repetindo até gravar, né? É isso aí mesmo. É isso aí. Prof, e depois que apresenta, daí tu também opina na nota ou são só os convidados? Ai, gente. Isso aí ajuda, hein, Orientando professor? fazendo essa pergunta. Isso é uma boa pergunta. É assim, ó, gente, como é que eu faço? Eu gosto sempre dos membros da banca decidirem a nota, tá? Mas é comum, quando tu vai para a chamada de vídeo, eles olham para ti e dizem, olha, foi você que orientou, qual é a tua sugestão de nota? Então, depende, assim, eu dou muita autonomia para os membros da banca, eles decidirem, mas se eles pedem para você dar uma sugestão, daí tu dá a sugestão. Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Que daí eu vou encerrando e vou deixar um tema de casa aqui para as minhas orientandas. Não? Queridas, o que eu vou pedir para vocês, tá? Então, eu dei dicas aqui do esboço da apresentação e eu vou pedir daí para vocês fazerem o esboço da apresentação de vocês, tá? E me enviarem até sábado. Vocês podem me enviar pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp direto, ou para o nosso grupo do WhatsApp, ou por e-mail, tá? Então, eu quero só dar uma olhadinha como é que tu tá organizando a tua apresentação. Eu acho que até sábado, não sei, professora, mas vai dar tudo certo. Só para eu ver como é que tá o esboço da apresentação, a ordem. Sábado às 11 da noite, tá bom?
Pode ser. Não, gente, se quiser, até domingo pode, só que o ideal é tu ter esse esboço para começar a te treinar, né? E o ideal é tu te treinar antes de segunda, já que a tua apresentação é segunda, Ana. Vai dar tudo certo, professora. Fazer propaganda aí, gente. Quem quiser, o trabalho da Lisandra e da Ana, eu acho que eles estão estreando as bancas de TCC, as apresentações são 8 e 9 horas, segunda-feira de manhã. E elas que me Já estão pediram. passadas, já estão Não aprovadas as precisa, duas, já. mas eu vou O Luiz assistir. Felipe, ó. O Luiz Felipe falou tudo, né? Ninguém precisa assistir a banca de ninguém, tá? Tá bom? Já Não, e basta elas que escrever. me pediram, gente. Elas que me pediram para botar elas de início assim cedinho, viu? Ana, mas nós não vamos assistir para botar defeito, é para ganhar as horas. Vamos assistir, vamos se apoiar. Eu, Olha filho, eu aí, vou ó. assistir de todo mundo, pessoal. Vou dar Pode like. assistir só da Lisandra, tá, pessoal? Fiquem à vontade, a Lisandra aqui. Apresentar. Pessoal, só vou pedir então para vocês abrirem as câmeras e eu vou fazer uma fotinho nossa, tá? Guardar aí de recordação e depois quero que vocês me digam quanto vocês tiraram aí de nota, tá? Eu vou estar na torcida por todos, tá? Tenho certeza aqui que ninguém vai reprovar, que todo mundo vai tirar uma nota boa. E nós estamos juntos, gente. Tá todo mundo junto, todo mundo querendo aí a aprovação de vocês, tá? Fazer a foto. Deu, feito. Então tá, gente. Beijo, boas bancas. Bons ensaios também. Beijo. Obrigado, professora. Obrigada, prof. Obrigado, prof. Tchau. Obrigada, prof.